Síndrome de Cotard. Primeiro, quem foi Cotard? Jules Cotard, ele era parisiense. Ele nasceu em 1840 e faleceu em 1888. Mas em 1980, ele cria essa síndrome, a síndrome de Cotard. Muito interessante, porque hoje a gente vê mais em consultório, coisas que a gente não via, bem diferente nos hospitais psiquiátricos tradicionais, que a gente via coisa muito diferente, que hoje está transformada em outras coisas, houve uma metamorfose. Mas a síndrome de Cotard seria uma negação, uma depressão forte, que levava à negação da sua existência. Ele acabava se sentindo como não tivesse mais nenhum órgão dentro de si. Ele era um morto, vivo, ou vivo morto. Mas Cotard diz que tinha 3 fases: a de germinação, a de florescimento e a de cronificação. Infelizmente, eu vi mais de cronificação. Vou contar um caso de uma senhora que aparentava 80 anos. Ela vivia no hospital, no pavilhão Henrique Roxo, lá na Casa de Saúde de São Gerardo, parecia um zumbi. Se batia na parede, ficava toda ronchada, não falava com ninguém. Há anos que estava lá perdida. Não recebia visita, não falava com ninguém. Era só andando como se fosse um verdadeiro zumbi. E a chefe de serviço de enfermagem era uma freira, a irmã Betânia. Ela, todo tipo de abacaxi, o pior que tinha do hospital, ela me chamava, tá entendendo? Parece que era o pau de toda a obra, que eu queria crescer na vida também. Eu estava trabalhando para poder, digamos, aprender cada vez mais. E ela disse: Cleto, de hoje em diante, a madame aqui vai ser sua cliente. E eu fiz uma aplicação de eletroconvulsoterapia, o ECT, que foi criado em 1935 por 2 italianos, como já foi dito, Benini e Serletti, para curar esquizofrênico. Até hoje não curou nenhum. Mas para depressão ou algo embrulhado com o estado do humor, ele é fantástico. Foi uma aplicação que nós fizemos nessa madame, que ela, em meia hora, ela bateu no posto de enfermagem e pediu para telefonar. Aí no telefone, toda vaidosa, disse: ó, fulana, você está rica? Não visita mais os pobres? Você não reconhece? Ele estava falando com a irmã dela. Mas você não vem mais aqui me ver? Por quê? A irmã sempre ia, mas ela não via. Mas você não vai esquecer dos pobres? Venha me ver, por favor. Os enfermeiros, um olhar para o outro, outro olhar para o outro. Não é possível. Essa pessoa que passou anos sem falar, um zumbi, com uma aplicação, ela voltou a viver. Nada de 80 anos. Tinha cabelo branco, totalmente branco, mas ela tinha 50 anos de idade, um pouco menos. E continuei tratando como se fosse uma paciente que a gente chama hoje de bipolar. Que o Cotard e a turma dele achava que era mais ligada à esquizofrenia. Eu vejo diferente, está mais ligada ao humor. Esse fato me faz lembrar as conversas que eu tinha com o grande mestre Gerardo da Frota Pinto, o nosso catedrático. Foi ele que trouxe a psiquiatria para o Ceará. O hospital psiquiátrico já existia desde 1886, mas não tinha nenhum psiquiatra. O psiquiatra só veio a acontecer em 1950, 60. Aí já é uma decalagem, uma defasagem. O que esse hospital tratava, né? Se não tinha psiquiatra. E quando ele foi diretor, o doutor Gerardo da Frota Pinto, que foi o chefe, o criador da fundação, da cadeira de psiquiatria da Universidade Federal do Ceará, porque havia o doutor Van Dyck, mas o doutor Van Dyck era neurologista. Ele foi um grande mestre em psiquiatria, mas era neurologista, e a cadeira dele na medicina era neurologia. E o Gerardo da Frota Pinto era realmente psiquiatra. E ele via que aqueles casos não resolvia com remédio. E ele sabia que o doutor Van Dyck, que passou antes da Segunda Guerra, lá nos Estados Unidos, ele tinha trazido um aparelho desse
e ele queria copiar. O Dr. Van Dyck fez fortuna com esse aparelho, que eu digo black box, é uma caixa preta, a caixa de mistério. Ele ia nas casas de gente rica, fazia aplicação e a pessoa voltava a viver. É um sucesso total. E o doutor Gerardo da Frota Pinto me contou, essa é a versão dele, que pediu para o doutor Van Dyck emprestá-lo. Não, de jeito nenhum. No meu aparelho só eu que mexo. E ele, que era muito estudioso, Gerardo da Frota Pinto, leu toda a literatura sobre essa máquina do tempo, né, de 1935, e foi na melhor oficina que tinha no Ceará, que era a Oficina do Urubu. Poucos sabem que existia essa oficina, que pertencia à Refesa. Os cabeças da eletricidade estavam na Oficina do Urubu. E lá, lendo em inglês, traduzindo para o eletricista, ele fez o primeiro aparelho de eletrochoque do Brasil. E fez algumas aplicações lá, e quem estava morto há anos voltaram a viver. Parece que ele estava vendo uma coisa, um milagre. Muitos pacientes eram catatônicos, não estavam mortos. Outros estupor melancólico, não estavam mortos. Outros tinham síndrome de Cotard, e esses voltaram a viver, conversar, receber a família, a possibilidade de se ressocializar, que ali ele estava vivendo como um resíduo, não poderia sair nunca daquele hospital. Então isso, para o Dr. Frota Pinto, foi uma mudança assim espetacular, não só como ele como professor, mas como profissional. Foi aí que depois ele começou a valorizar a medicação que começou a chegar nos anos 50. Que vinha para tratamento isso. Até então não havia nada de medicamento que fosse capaz de reverter um processo desse tipo. Todos os tratamentos é que provocava, digamos, convulsões, como o de Saquet. Saquet, ele criou o método de botar muita insulina na pessoa, provocava hipoglicemia, e a pessoa com hipoglicemia ficava tendo convulsões. E depois, isso eu vi, esse ainda presenciei, dava uma garapa de açúcar e a pessoa voltava ao normal. Isso era para ver se melhorava a depressão. E também tinha no hospital um tronco de portador de malária. Uma malária que não era maligna, o falcíparo. Estava lá. Ele não podia sair, ter alta, porque ele pegava o sangue dele e aplicava no outro. O outro ter cesão. Aí quando tinha cesão, que chamava isso, esse tremor, podia ser que melhorasse da depressão. Então teve esse método. Agora tinha um método que era muito mais complexo, que os enfermeiros se tremiam. Era uma ampola que tinha F e a outra tinha M. Fêmea e macho. Tinha que botar na veia. Já pensou, se o enfermeiro botasse o F no M, no homem, o que ia trazer de transtorno? Então eles ficavam assim medrosos de não trocar o F pelo M. Era o maior trabalho. Era uma água destilada que botava na veia. Quer dizer, que não fazia efeito nenhum. Mexia com o juízo dos enfermeiros só. Agora, o que era mais interessante que foi feito era que tirava sangue do braço esquerdo e botava na veia aqui direita. E tirava daqui e botava aqui, tirava daqui e botava aqui, para ver se melhorava. Quer dizer, foi uma mudança, digamos, muito grande quando surgiu a eletroconvulsoterapia e depois os novos medicamentos que podem reverter esses processos. Como bem recentemente eu fiz usando um antipsicótico que a gente chama atípico, um desses mais modernos, tirando um quadro que era parecido com essa senhora madame tinha na Casa de Saúde de São Gerardo. Então hoje nós temos um arsenal bem maior para poder fazer o nosso tratamento.